Olá, família Church. E vocês estão aí, gente? Muito boa noite. A paz, tudo bem? Descansaram, gente? Feriado? Não. Hoje eu com meu pai e uma comitiva, eu, pastor Rogério, pastor Sérgio, Patrick, fomos visitar a AgriShow. Segundo a tecnologia que o pastor Sérgio, que o pastor Rogério adquiriu, nós andamos 10 mil passos. Eu estou acima da média daquilo que eu faço diariamente. E eu estou sentindo isso muito na lombar. Isso foi muito legal, aquilo é bom demais, gente. Muito legal, meu pai se encantou com os caminhões. Eita, foi bom demais. Amém. E aí, vocês passaram lá na obra para ver como é que tá lá? Alguém aqui passou lá? Eu vi umas pessoas que postaram ali, bênção. Tá demais, né? Cada dia que você vai lá, tem algo novo acontecendo e tomando forma, o sonho, o propósito de Deus se tornando forma naquilo, e a gente está muito feliz com tudo isso, com aquilo que Deus está fazendo e vai realizar naquele lugar lá. Gente, muitas vidas vão se render para Jesus naquele lugar, amém? É muitas pessoas que vão se render para Jesus, nós cremos nisso, essa é a motivação do nosso coração. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Quantos estão com expectativa para o que Deus vai realizar aqui nessa noite? Diga amém. Dá glória a Deus e aleluia não paga, viu, gente? Quanto mais você dá glória, quanto mais você exalta o nome do Senhor, mais os anjos começam a trabalhar em seu favor. Isso sobe como um cheiro agradável diante do Senhor. Amém? Vou ler um texto muito conhecido por muitos, eu acredito, mas Deus ministrou muito ao meu coração em cima dessa palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular aí no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis 18, 41 ao 44. Quem achou, diga amém. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Feche seus olhos. Pai, nós te glorificamos uma vez mais. Nós te bendizemos e te louvamos, porque tu és bom, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Pai, que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração possa cair como semente no coração dessas pessoas aqui nessa noite, que essa palavra possa produzir frutos em cada vida aqui representada e online também. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Deus. Te agradecemos, te louvamos por esse mês que começou,
E nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para realizar nesse mês nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é um ruído de milagre. Olha para esse irmão belo do seu lado e fala: um ruído de milagre. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, falar do profeta Elias é algo sensacional, é fantástico. Elias, ele era conhecido pela sua fidelidade a Deus. E Elias também era conhecido pela sua audácia. Era um homem corajoso. Era um homem que não temia falar aquilo que Deus mandava. Era um homem audacioso, era um profeta audacioso. E 1 Reis 17 vai falar que Elias, ele vai confrontar o rei de Israel, o rei Acabe. Ele vai dizer lá no capítulo 17, 1 Reis, no versículo 1, que ele diz assim para o rei: vive o Senhor teu Deus, Israel, perante cujo a face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pensa na audácia e na coragem do profeta Elias. É segundo a minha palavra. Não vai chover. Só que aí nós precisamos entender um contexto, porque Elias estava confrontando Acabe de que não haveria chuva naquela terra. Elias estava confrontando Acabe, por quê? Porque Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, estava ensinando a Israel que toda a chuva que estava caindo sobre a terra de Israel era proveniente do poder do Deus de Baal. Ou seja, estava trazendo um ensinamento fora daquilo que realmente o povo de Israel havia como verdade, o único Deus. Por quê? Porque Jezabel, ela não era uma hebreia, ela era uma pessoa pagã, filha de Etibaal, um nome sugestivo. Jezabel carregava uma filosofia totalmente oposta à filosofia que Israel tinha como cerne na sua identidade. E aí vai vir o profeta Elias trazer esse confronto contra o rei Acabe. Elias então vai dizer para Acabe: então a partir de hoje não vai cair mais uma gota de água do céu nesse lugar. Por quê? O que ele estava querendo dizer para Acabe? Ele estava querendo dizer que chegou o momento de todo o povo entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você precisa entender isso. Deus jamais vai dividir a sua glória com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Esse era o contexto que estava pairando naquele momento. E aí chega Elias e fala: ó, quer saber? Deus não divide a glória dele com ninguém. E a partir de hoje, não cai mais água sobre essa terra. Só que aí Elias, ele arruma um grande problema. Porque agora ele arrumou um inimigo, Acabe e Jezabel. E depois que ele libera essa palavra, ele passa a ser perseguido. Esse é o contexto de toda essa história, de toda essa profecia. E aqui eu quero começar a destrinchar algumas coisas com você que Deus foi falando comigo nesse texto. E nós vemos lá no versículo 1, que nós lemos do capítulo 17, que Elias profetizou. Elias liberou a palavra. Ele profetiza.
ele libera uma verdade, ele se posiciona. E o que eu fico muito feliz em ver esse posicionamento de Elias, é que Elias não se importa, Elias está se importando, aliás. Elias está se importando mais com a verdade do que com a sua popularidade. Elias está se importando mais com a verdade do que com a sua popularidade. Pastor, explica melhor isso. O fato é que a popularidade tem matado mais do que a perseguição. A popularidade tem matado mais as pessoas do que a perseguição. Porque eu não me posiciono diante de algumas coisas para eu ficar bem com todo mundo, sabe, pastor? Não vou me posicionar porque eu quero estar bem com A, com B. Eu tenho uma popularidade, eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que me seguem. Então eu não vou me posicionar diante de um erro, de uma inverdade. Eu não vou me posicionar, eu vou deixar quieto, eu vou ficar em paz. Isso tem matado espiritualmente muitas pessoas. Oxalá você se levante e você se posicione diante da verdade. Que você não seja alguém que se rebaixe, que se coloque abaixo de algo que não é verdade. Mas que você se levante como Elias e se posicione com a verdade. Por quê? Porque a verdade é que liberta. É a verdade que liberta. Aí você vai olhar lá no versículo 2 do capítulo 17. Olha aí. Versículo 2 do capítulo 17. Vai dizer assim, ó. Depois que Elias vai lá e se posiciona e fala, corajoso. Depois veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 2 e 3, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Sabe o que Deus fez? Falou assim, filho, vai se esconder agora. Agora é hora de você se esconder. Em outras palavras, Deus vai dizer, ó, vaza, agora vaza. Falou, agora vaza. Corre, mete o pé. Vai se esconder. Isso é muito interessante, porque nem sempre sair de cena é sinal que você está mal. Nem sempre sair de cena é sinal de que você não está bem, de que está dando tudo errado. Nem sempre sair de cena é isso. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar aquilo que Deus tem para você. E Deus vai esconder ele. Deus vai esconder. Deus fala, filho, vai. Corre. Vai. E aí, eu amo o texto, eu amo a Bíblia. No versículo 4, seguindo, vai dizer, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Na versão da NVI, esse versículo fala assim, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Isso é muito lindo, porque a gente começa a analisar o texto e a gente percebe que Deus deu ordem aos corvos antes de falar com Elias. Deus deu ordem aos corvos antes mesmo de falar com Elias para ir para o Querite.
Isso fala de provisão. No grego, providere, que significa visão que vem antes. Visão que vem antes. Ou seja, Deus já viu a necessidade antes mesmo dela se manifestar. Deus já viu a necessidade antes mesmo dela se manifestar. Ou seja, Deus, antes mesmo da necessidade chegar até você, Ele já deu ordens aos corvos para que te sustentem. Ele já deu ordem para as provisões chegar na sua vida. Ele já deu ordem para as provisões chegar diante de você. Quando a necessidade chegar, Deus já enviou os corvos para te alimentar. Quando a necessidade chegar, Deus já enviou os corvos, Deus já enviou a sua provisão, Deus já enviou a sua saída, Deus já enviou a sua resposta, Deus já abriu a porta, Deus já destrinchou tudo, Deus já trouxe o contrato, Deus já resolveu para você. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluia! Visão que vem antes. Aleluia! Você precisa entender isso, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós. Ele cuida de você. Você é alguém especial. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ele cuida de você. Não é a provisão que está vindo até você. É você que está caminhando para o lugar da provisão. Não é a provisão que está indo até o seu encontro. Não, é Deus que está direcionando você para o lugar de provisão. É Deus que está guiando você para o lugar de provisão. É Deus que está levando você para um lugar de provisão. Por quê? Porque aquele lugar é o lugar demarcado por Deus. Não era um outro lugar, era aquele. Era aquele lugar. O lugar mais seguro da sua vida. Ouça isso. O lugar mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro dessa terra é o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro dessa terra não é nos lugares lá onde tem os exércitos mais poderosos. Não, é no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, a provisão, a saída, a resposta, a porta aberta, a libertação, a renovo, é no centro da vontade de Deus. Aleluia. É um lugar determinado por Deus para que a provisão chegue até você. É um lugar determinado por Deus. Porque como diz o versículo, não vai faltar nada para você, desde que você esteja lá. Nada vai faltar para você desde que você esteja lá. Porque no versículo aqui, dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. É lá. Não é na onde você pensa, não é na onde as suas cabeças colocam para você, não. É na direção que Deus te deu. Querite é o lugar da obediência. É onde Deus demarcou o lugar da provisão. O problema é que nós, muitas vezes, damos ouvidos a tantas vozes, e paramos e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e nós nos esquecemos da direção que Deus realmente nos deu. E aí nós se movimentamos perante as vozes que nós ouvimos, e nós saímos do lugar que Deus tinha colocado como direção para nos dar a provisão. E aí nós olhamos, a nossa vida está enrolada, a nossa vida, a gente começa a trabalhar pelo nosso braço, e as coisas não vão dando certo. Por quê? Porque eu deixei de cumprir aquilo que Deus pediu. Eu saí do lugar de demarcação daquilo que Deus tinha como melhor para a minha vida.
sem obediência. Anota isso na Bíblia, no seu celular, para você nunca esquecer. Sem obediência você nunca vai desfrutar o que Deus tem para você. Nunca vai desfrutar o que Deus tem para você. É necessário, é imprescindível você obedecer aquilo que Deus manda, porque Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Sempre. Ele sempre tem o melhor. No Querite tinha tudo o que Elias precisava. Agora o que nós não podemos fazer é se acomodar e achar que o ribeiro é o seu fim. Nós não podemos nos acomodar ali no lugar que Deus marcou para nós e achar que aquilo é tudo. É tudo que Deus tem, é tudo que Deus tem para a minha vida. Eu estou aqui, está maravilhoso, está gostoso esse ambiente. Só que aquilo é perigoso, porque aquilo pode trazer uma certa estagnação na minha vida. Eu posso acostumar com o Querite e não querer sair de lá. É muito bom, pão e carne. Eu imagino os covos, roupinha do iFood, descendo, trazendo. Pensou? Era muito bom. Mas tem muita gente vivendo uma fase de estagnação, porque não estão mais sendo desafiados. Tem muita gente vivendo uma fase de estagnação na vida, porque não tem mais desafios, não estão mais sendo desafiados, estão acomodados no Querite, estão acomodados naquele lugar que Deus enviou, e ele acha que ali é o fim, que ali é o ápice de tudo aquilo que Deus tem, que ali é o lugar mais maravilhoso do mundo. Não, aquilo é um lugar de provisão. Provisão tem prazo de validade. Quando você estiver num tempo de provisão, pega tudo que tem, tudo que vem, porque é um tempo, e esse tempo pode terminar. O que não te desafia te paralisa. O que não te desafia te paralisa. Você precisa rever algumas coisas na sua vida e ver se você não está estagnado, se você não tem mais desafios, sonhos, projetos. Você precisa rever, porque você pode estar num lugar de estagnação, parado, deixando de viver algo a mais em Deus. O ribeiro era um meio, a fonte sempre foi Deus. O ribeiro é só um meio, mas a fonte sempre é Deus. O seu trabalho é um meio, mas a fonte é sempre Deus. Você precisa entender isso. É um meio, mas a fonte vem dele, a vida vem dele, o recurso vem dele, a manifestação vem dele, a cura vem dele, a habilidade vem dele, o conhecimento vem dele, a sabedoria vem dele, o crescimento vem dele, tudo vem dele. Você precisa louvar e engrandecer ao nome dele, porque é ele o segredo de todas as coisas, é ele. E aí, no versículo 7 do capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos ver a palavra dizendo assim: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. O ribeiro secou, e aí Deus vem e fala assim: levanta-te. Agora a pergunta é: se Elias estivesse de pé, Deus teria mandado ele se levantar? Gente, nós precisamos aprender a fazer pergunta para o texto. Se Elias estivesse de pé,
Deus havia mandado ele se levantar? Sim ou não? Sabe por quê? O ribeiro seca e Elias se prostra. O ribeiro seca e Elias se prostra. Tem gente que a sua energia está dependendo de algo que é passageiro e temporário. Tem gente que a sua energia está ligada a uma pessoa. Ah, essa pessoa, meu Deus do céu, agora não tem essa pessoa. Esse era a pessoa que eu achava que era o amor da minha vida. E aí você coloca a sua energia sobre aquilo, e aquilo, quando você perde, você acha que o mundo acabou. Eu encontrei pessoas que, eu fui fazer uma visita uma vez com o meu pai num lugar, e a gente foi, uma jovem linda. Só que quando nós chegamos na casa, a mãe disse, já fazem 3 meses que ela não corta as unhas, não faz o cabelo, ela fica dentro do quarto, trancada, e a gente chegou lá, e gente, eu olhei e falei, meu Deus, que estado se torna uma pessoa que não se cuida mais. E a gente perguntou para a mãe o que aconteceu. Ela falou, ela perdeu o emprego que ela achava que era o emprego da vida dela. São pessoas que debruçam a sua energia em coisas que são temporárias. São pessoas que colocam todas as suas expectativas em coisas que são passageiras e transitórias. E aí acha que a vida se tornava em torno daquilo e acabou. Não! O próprio Elias está prostrado diante de uma palavra que ele mesmo liberou. Agora, por quê? O tempo e a acomodação criou dependência. O tempo e a acomodação tornou dependência. Ficou dependente daquilo. Aquilo é tudo para mim. Posso largar. Se eu perder isso aqui, eu perco tudo. Se eu perder isso aqui, a minha vida acaba. Se eu perder isso aqui, esse emprego, a minha família passa fome. Se eu perder isso aqui, gente, você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus grande. Se uma porta se fechar, outra vai se abrir, porque a sua dependência não é com homens. A sua dependência é aquele que vive e que tem todo o poder nas suas mãos. Se uma porta se fechar, outra vai se abrir, porque Ele é o provedor da sua vida e da sua história, diz o Senhor. Aleluia! E aí Deus, para arrancar a Elias daquele lugar, o que Deus vai fazer? Deus vai secar o ribeiro. Eu vou secar o ribeiro agora. Seca o ribeiro. Por quê? Porque toda vez que Deus perceber que o ribeiro está comprometendo o teu destino, Deus vai te obrigar a sair dele, de alguma forma. Deus vai dar um jeito para que você saia daquele lugar. Ele vai secar o ribeiro, você vai ficar triste. Mas é para o seu bem. É para você sair e viver algo muito maior e muito melhor. Você recebe isso? Diga amém. O fim de um ciclo não significa o fim da sua história, mas o anúncio de que uma nova estação está chegando. Tem uma nova estação chegando na sua vida. Tem algo novo da parte de Deus chegando sobre você. Se Deus está fechando um ciclo, é porque Ele está abrindo uma nova estação. E Deus vai usar a sua vida poderosamente, porque Ele tem algo maior para realizar na sua vida. Deus nunca vai abrir um ciclo de abundância sem antes fechar o ciclo da provisão. Ou seja, Deus não vai abrir um ciclo de grandes coisas sem antes fechar o ciclo da provisão. Deus está fechando o ciclo de provisões aqui em certas pessoas. Deus me mostra ciclos sendo fechados e portas de abundância sendo aberta. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu já vou acabar, tá? Calma, acabando. Levanta-te, levanta-te. É Deus dizendo para ele: levanta-te, Elias. Acabou o tempo aqui, filho, levanta. Vamos, levanta. Levanta. Olha para o seu irmão e fala: levanta. Levanta. Deus estava querendo dizer para Elias assim, ó, ficar no chão parado não vai trazer a água para o ribeiro de volta.
ficar no chão parado não vai trazer a água de volta para o ribeiro. Você precisa se levantar, você precisa sair daí, você precisa se levantar, você precisa sair desse lugar de estagnação, porque quando você sair desse lugar de estagnação, não só o ribeiro vai se encher, mas toda Israel receberá da chuva de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O chão não é o seu lugar, não. Deus sempre tem algo maior para nós. Não. Elias se levanta, passa por Sarepta, vive novas experiências, realiza tantas outras coisas. E agora Elias, ele se encontra com Obadias, um servo fiel. Ele vai encontrar com Obadias, e Obadias vai falar com ele. Capítulo 18, versículo 10 de 1 Reis. Quando ele se encontra, Obadias fala assim: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te havia achado. Eu achei muito lindo esse texto. Por quê? Acabe ficou tão louco que ele procurou pelos 4 cantos da terra. Eu vou achar esse cabra que profetizou na minha lata. E ele está passando por isso tudo aqui, porque ele liberou a palavra. E eles começaram a procurar. E ele chegava nos reinos. E os caras falavam assim: ele não está aqui, mas eu quero que você jura, porque não é possível que ele não está aqui. Eu já cacei em todos os lugares, eu quero que você jura que ele não está aqui. E ele fazia os reis jurarem que ele não estava naquele lugar. Mas você precisa entender uma coisa, que quando Deus te esconde, o inimigo não te acha. Quando Ele te guarda, o inimigo não te acha. Quando Ele te esconde, pode procurar em todos os lugares. Por quê? Porque Deus te escondeu. E quando Ele te esconde, o inimigo jamais vai te encontrar, o inimigo jamais vai te achar. Ninguém derruba quem Deus sustenta. Ninguém derruba quem Deus sustenta. E ninguém acha quem Deus esconde. Ninguém acha quem Deus esconde. É por isso que eu digo para você, fique tranquilo. Se Deus está te escondendo, se Deus está te guardando, não tem por que você temer, não tem por que você ficar com medo do inimigo, dos ataques do inimigo. Por quê? Porque você está guardado pela mão de Deus, você está guardado pelo poder de Deus. Salmos 91:7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Tu não serás atingido. Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Aleluia! Nós chamamos Jesus. Está debaixo da vontade de Deus, está debaixo de tudo isso, está debaixo de toda a proteção, está guardado por Ele. Prefiro ser guardado por Ele do que pela tropa dos Estados Unidos. Eu prefiro estar debaixo da vontade dEle, porque ninguém te acha, porque ninguém te encontra. E aí Elias marca o encontro. Eu gostaria que você se colocasse em pé para fingir que está acabando. E aí nós chegamos no texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, a qual nós lemos, que diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. E Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos. O rei não estava ouvindo. O servo de Elias também não estava ouvindo. Mas Elias estava ouvindo.
E o que é interessante é que eu imagino, eu conjecturo, que talvez o servo deve ter pensado, eu acho que ele se equivocou dessa vez. Eu ando com ele, eu acho que dessa vez ele deve ter se equivocado e... um arruído, nós estávamos aqui, nós não ouvimos nada. Eu ando com ele, talvez ele possa ter se equivocado. Mas a diferença é que enquanto Acabe foi comer, Elias subiu ao monte. E nós entendemos uma coisa, que tem coisas que só quem ora ouve. Tem coisas que só quem ora vai ouvir. Tem coisas que Deus não vai revelar aos outros, mas aos seus amigos, mas aos seus filhos. Tem coisas que só quem está prostrado diante de Deus vai ouvir. Quem ouve, quem ora ouve coisas que ninguém ouve. Quem ora ouve coisas que ninguém ouve. Por isso que em Jeremias 33 diz, 33:3 diz: clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está falando, vai para o lugar da oração, vai para o lugar da oração, vai para o lugar da rendição, vai para o lugar do meu secreto, porque eu vou te revelar coisas que vai mudar a sua história. Eu vou te revelar coisas que vai mudar a geografia onde você vive. Eu vou te revelar coisas que eu não revelei a ninguém, mas eu revelo aos meus amigos, eu revelo a quem está comigo. Aleluia. Levante sua mão e adore a Deus. Jesus está aqui nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Nós rendemos a Ti, Jesus. Adore Ele, por favor, adore Ele. Porque há um ruído de uma abundante chuva. Há um ruído de uma abundante chuva. O que Elias ouviu é grande. O que Elias ouviu é muito grande. Mas no versículo 43 diz que, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. O que ele ouviu foi grande, mas o que ele viu foi pequeno. O que ele ouviu foi muito grande, mas o que ele viu foi pequeno. Na maioria das vezes, o que nós ouvimos vai contrapor aquilo que nós vemos. Na maioria das vezes, as palavras liberadas ao nosso respeito, as palavras proféticas que Deus libera ao nosso respeito, vai contradizer aquilo que nós vivemos. Ele ouviu algo grande, mas ele viu algo pequeno. Mas você precisa gravar uma coisa na sua vida, que Deus não precisa de muito para realizar algo grande. Deus não precisa de muito para realizar algo grande. Eu vou repetir: Deus não precisa de muito para realizar algo grande. Esse mês Deus vai te surpreender. Esse mês Deus vai te surpreender. Parece que é pouco, mas Ele vai fazer algo extraordinário. Se você crê, dá um glória a Deus e aplauda Ele.